Em 2020, o principal assunto dos noticiários era a pandemia do coronavírus. Tal acontecimento abalou o mundo todo. Fronteiras foram fechadas e restrições foram impostas à sociedade. Também, milhões de pessoas morreram. Como se trata de um acontecimento recente e que ainda existe no mundo, essa é a pandemia mais comentada e talvez será a mais lembrada pelo estrago que está causando. Mas será que já existiram pandemias tão graves como essa? Onde e quando aconteceram essas pandemias? Antes de falarmos mais desse assunto, inscreva-se no nosso canal, compartilhe e ative o sininho para ficar por dentro de todas as curiosidades que acontecem no mundo. Fazendo isso, você está nos ajudando a continuar a trazer conteúdos como esses. Já teve dúvidas sobre o que é pandemia? Inicialmente, antes de um vírus ou doenças atingirem uma escala global, ocorrem surtos virais em determinadas cidades ou bairros. Se o número de contaminados aumentar, o surto se transforma em uma epidemia. Quando as contaminações pelo mesmo causador se espalham por algum continente ou pelo mundo inteiro, acontece o que chamamos de pandemia. Nesse vídeo falaremos das pandemias que causaram mais estragos na humanidade. Fique conosco até o final e veja se você já vivenciou algumas delas. Peste bubônica, também conhecida como peste negra, teve origem no século XIV, na Ásia Central. Devido ao seu rápido índice de contaminação, a doença logo se espalhou por toda a Europa. Para a sociedade da época, foi muito difícil conviver com esse surto, porque muitos nem sabiam como ocorria a contaminação. Era explicado por alguns padres que tal acontecimento era um castigo de Deus. Quando perceberam que se tratava de algo extremamente contagioso, os médicos passaram a usar roupas especiais para lidar com os infectados. Eles usavam roupas feitas de couro e uma máscara em forma de bico de pássaro, para que não fossem contaminados. Por falta de conhecimento, cerca de 24 milhões de pessoas morreram. Foi só depois de algum tempo que descobriram que a peste negra era transmitida através de pulgas de roedores para os seres humanos. Seus principais sintomas eram a febre, arrepios constantes, dores de cabeça intensa e gânglios linfáticos inchados, mais conhecidos como bubão. Devido a este último sintoma, surgiu o nome peste bubônica. Atualmente, a doença está praticamente erradicada e só surgiram alguns casos após essa grande pandemia. A varíola. O primeiro relato da varíola surgiu no Egito, mas ela só se tornou uma pandemia no século XV. Nessa época, o vírus já havia se espalhado em toda a Europa e atingia principalmente as crianças. Quando o vírus chegou nas Américas, o estrago foi grande e muitas pessoas morreram. Isso aconteceu porque os povos desse continente foram expostos ao vírus. Quando se contaminaram, as reações foram muito fortes. Também nesse período, iniciou-se a variolização. Esse método consiste em inserir derivado de crostas de varíola em pessoas saudáveis, a fim de produzir a doença de forma mais branda. Em 1796, o médico inglês Edward inseriu em um menino de 8 anos resíduos da ferida, causada pela varíola, e ele não apresentou nenhum sintoma, provando assim que era possível a imunização. Dessa maneira, surgiram as primeiras vacinas e a varíola foi erradicada. Seus sintomas são febre alta, dores no corpo e pequenas manchas avermelhadas pelo corpo, que podem causar muita coceira e se agravarem com o tempo. Cólera. A cólera se originou na Ásia, mas chegou no Brasil em 1885. Essa doença foi responsável pela morte de várias pessoas, pelo fato de ocorrer rápida desidratação. A cólera é causada por uma bactéria que ataca o intestino humano. Seus principais sintomas são vômitos, cólicas abdominais e diarreia esbranquiçada. A pessoa infectada pode perder até 1 litro de água por hora. Sua forma de contaminação ocorre por meio de alimentos e águas contaminadas. O tratamento é feito por meio de antibióticos. No Brasil, a cólera também é uma doença erradicada. Gripe espanhola.
Como muitos pensam, a gripe espanhola não teve origem na Espanha, mas sim nos Estados Unidos, em meados de 1918, por meio da mutação do vírus H1N1. Mas por que então recebeu o nome gripe espanhola? Essa pandemia aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Dessa forma, muitos soldados americanos foram contaminados e iam a óbito. Apesar disso tudo, a imprensa estadunidense não divulgava a dispersão do vírus. O país que divulgava notícias sobre a doença era a Espanha, e por isso a gripe ficou conhecida como gripe espanhola. Seus sintomas são semelhantes à de uma gripe, porém, pouco tempo após os sintomas, aparecem manchas em todo o corpo, até levar a pessoa contaminada a morrer por falta de ar. Essa gripe atingiu todos os continentes, e diversas pessoas faleceram. Em algumas ocasiões, não era suficiente o número de caixões pela quantidade de mortos. Gripe suína. A gripe suína também é uma mutação do vírus H1N1 e contaminou várias pessoas em 2019. Os primeiros casos aconteceram no México. Posteriormente, se espalhou por todos os continentes. Seus sintomas são parecidos com a da gripe, nos quais são febre, tosse, dores de garganta, dores de cabeça e calafrios. Os sintomas geralmente eram leves, mas em caso de doenças crônicas, podiam levar a complicações, até mesmo à morte do infectado. A contaminação da doença ocorre por meio do ar e por gotículas de saliva, espirros ou tosse. Agora vamos falar de algo que tem assolado a humanidade nos dias atuais: a pandemia da Covid-19. O Covid-19 é um vírus transmitido pelo ar, e sua contaminação é muito rápida e também letal. Teve seu ápice em 2020, por isso ainda é pouco conhecido pelo mundo. De início parecia ser apenas uma gripe comum, mas imediatamente o número de contaminados triplicou. Se espalhou pelo mundo todo. Como consequência, as mortes registradas foram assustadoras. A forma de contágio é muito rápida. O simples contato humano, como um abraço, um aperto de mão, pode levar ao contágio. Por isso, foi essencial o uso de máscara e o isolamento social. Atualmente, já existe vacina para esse vírus. Porém, não sabemos quantas mutações o vírus ainda irá sofrer e quais as consequências sociais ele trará para a sociedade.